Para ser um bom cientista, na maioria das vezes, a pessoa deve se apoiar em bons cientistas. Então a história tem muito mais exemplos de cientistas que foram alunos de cientistas importantes do que aqueles que fizeram-se por si só. E esse é um aspecto muito gratificante da carreira de pesquisador e da carreira de cientista, porque nós sempre convivemos com pessoas muito interessantes, pessoas esclarecidas, pessoas, muitas delas brilhantes, inteligentes, perspicazes, muito motivadas, e isso nos torna melhor também. Eu sou Álvaro Toubes Prata, sou engenheiro, sou mineiro, adoro ser mineiro, mas nunca morei em Minas. Olha que interessante. Então eu morei os 15 primeiros anos da minha vida em Salvador, na Bahia, adoro ter essa raiz baiana. Depois de 15 a 22 anos eu morei em Brasília. Com 22 anos, tendo me formado na UNB, em Engenharia Mecânica, eu fui para a Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu fiz meu mestrado. E depois fui para o exterior, fiz o doutorado, voltei para a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu acho que a razão pela qual eu fiz engenharia é sobretudo pela dificuldade da gente aprender ciência sozinho. E eu explico. Eu sempre achei que a área das humanidades, e aí envolvendo as sociais aplicadas, eu conseguia estudar e aprender sozinho. Mas as ciências naturais e a matemática, se você não tem uma iniciação, é muito difícil você sozinho avançar nessas áreas. E a ciência, de fato, nos dá essa possibilidade de você conhecer e perceber o universo, perceber a natureza de uma maneira muito autêntica, de uma maneira muito legítima. Então eu não consigo me imaginar hoje sem esse conhecimento científico. E não consigo me imaginar também sem me considerar uma pessoa que contribui para a expansão do conhecimento científico, ainda que de uma maneira muito focada na minha área de atuação. E me alegra muito essa condição em que eu me encontro de olhar e falar o seguinte: olha, estamos onde estamos, sobretudo pelo conhecimento científico que adquirimos. Eu penso que uma das nossas heranças mais importantes é a herança científica, e eu consigo apreciar isso legitimamente, consigo ter essa visão da ciência. Então, com isso, eu estou pagando um tributo a todos aqueles que contribuíram para chegarmos onde chegamos, do ponto de vista do avanço científico e tecnológico, que me afeta muito. Há 100 anos atrás, a minha expectativa de vida como ser humano seria em torno de 44, 45 anos. E hoje a minha expectativa de vida é o dobro disso. Então, como é que eu posso existir e ignorar essa diferença numa coisa que é tão importante como a minha existência? E a ciência me permite ter a clareza dos progressos que nós fizemos na biologia, na química, na física, de uma maneira muito ampliada. Um aspecto que eu queria destacar aqui, e que penso que cada vez nós devíamos tornar mais relevante, é essa separação que tem entre a nossa formação mais tradicional, mais clássica, o curso que nós escolhemos, né? E é preciso que haja essa percepção que uma coisa é a sua formação acadêmica, e a outra coisa é a sua profissão. E hoje o nosso estudante, o nosso jovem, quando acaba o ensino médio e vão para a universidade, eles querem associar de imediato a formação que eles terão na universidade com a carreira profissional. E essas coisas estão separadas. É claro que há uma relação entre ambas, mas o exemplo que eu dou
é da minha profissão de professor universitário. E eu, como professor universitário, eu tenho exatamente a mesma profissão, sendo engenheiro, do que um historiador, do que um filósofo, do que um médico, que também é professor universitário. E a nossa atividade profissional é muito parecida, sobretudo aqueles que se dedicam à pesquisa. Então, a formação é muito importante, mas observa que a formação lhe dá instrumentos, lhe dá ingredientes para que depois você possa exercer uma profissão que pode ser a mais diversificada possível. Você pode se tornar um intelectual, você pode se tornar um escritor, você pode se tornar um professor, um pesquisador, um profissional liberal, tendo as mais diferentes formações. E o pesquisador, sobretudo aquele envolvido com as atividades mais científicas, ele sempre vai encontrar enormes desafios, porque o conhecimento, embora muito estruturado, né, ele sempre se alimenta continuamente de avanços, né, e cada um de nós, dentro da nossa formação, dentro da nossa história, dentro da nossa vocação, pode contribuir para a expansão desse conhecimento. Eu não vivo muito do passado, então o que mais me emociona e o que mais me estimula é a próxima conquista. E eu, é claro, que me afirmo muito na minha trajetória, naquilo que eu já alcancei, mas ficou para trás. Eu estou olhando para frente. Eu quero contribuir para essa cultura e para esse conhecimento mundial, para esse conhecimento civilizatório que nós adquirimos. E a atividade de pesquisa nos permite fazer isso.